Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa leitura do profeta Daniel, 35º encontro, Daniel do capítulo 11, do versículo 29 a 39. Nosso 35º encontro. Vamos à nossa leitura. No prazo marcado, ele invadirá novamente o sul, mas desta vez não será como da primeira. Os navios de Setim lhe virão contra, e ele ficará com medo e voltará atrás para descarregar sua cólera contra a Santa Aliança. Ele favorecerá os que abandonaram a Santa Aliança. As tropas enviadas por ele se porão em guerra e profanarão o santuário da fortaleza. Abolirão o sacrifício cotidiano e aí instalarão um ídolo abominável. Com lisonjas, ele perverterá os que violam a aliança. Mas o povo dos que reconhece o seu Deus agirá com firmeza. Os mais conscientes entre o povo esclarecerão muita gente, mas acabarão mortos pela espada, nas fogueiras, castigado com a prisão e o confisco de seus bens. Por um período bem longo. Quando eles caírem na desgraça, poucos serão os que virão ajudá-los, e muitos se ajuntarão a eles por adulação. A desgraça de algumas dessas pessoas esclarecidas servirá para purificar, lavar e alvejar até que chegue o fim, pois o prazo está marcado. Esse rei fará o que bem entender. Ele se engrandecerá e se exaltará acima de todos os deuses. Dirá coisas arrogantes até mesmo contra o Deus dos deuses. Terá sucesso até na hora da vingança, porque o que está marcado se cumprirá. Ele não respeitará o Deus de seus pais, nem o Deus favorito das mulheres, nem qualquer outro Deus, pois se julgará superior a todos eles. No lugar desses deuses, ele cultuará o Deus das fortalezas. A esses deuses que seus pais não conheceram, ele oferecerá ouro, prata, pedras preciosas e joias. Para reforçar suas fortalezas, estabelecerá o povo desse Deus estrangeiro. A esses preferidos seus, ele vai enriquecer muito, vai dar-lhes autoridade sobre muita gente, e entre eles repartirá as terras como recompensa. Este é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 29. No prazo marcado, ele invadirá novamente o sul, mas desta vez não será como a primeira. Vemos Antíoco IV retomando a guerra contra o Egito. Nós temos que lembrar que para entender todo esse livro de Daniel, nós temos que ler primeiro e segundo Macabeus. Os livros Macabeus ilustram aquilo que o profeta Daniel está falando. Então, vemos Antíoco IV retomando a guerra contra o Egito, o Reino do Sul. Ele quis se apoderar também de Chipre e outras ilhas. Ele entrou em Mênfis e chegou a Alexandria. Este ataque ao Egito aconteceu no ano 138 a.C., como vemos no segundo livro de Macabeus, capítulo 5, do versículo de 1 a 14. Versículo 30. Os navios de Setim lhe virão contra, e ele ficará com medo e voltará atrás para descarregar sua cólera contra a Santa Aliança. Ele favorecerá os que abandonam a Santa Aliança. A guerra de Antíoco IV foi interrompida com a intervenção do novo poder no Oriente, com pretensões universais, Roma, cujos exércitos vêm denominado por Daniel, capítulo 11, versículo 30, como os navios de Setim, de Chipre,
devido à sua procedência pelo mar. O cônsul Gaio Pompílio Lenas, em nome do Senado romano, obrigou Antíoco IV a retirar-se. Em consequência, Antíoco IV atacou Jerusalém, a Santa Aliança, e começa então um processo de opressão e helenização, a imposição da cultura grega ao povo judeu. Ele confiscou parte do tesouro do templo, colocou uma guarnição síria em Jerusalém chamada Acra. Este legado romano, o cônsul Gaio, transmite a Antíoco IV a decisão do Senado romano, ordenando-o a depor as armas e sair do Egito e de Chipre. O rei Antíoco realiza, pois, uma campanha de opressão, perseguição do judaísmo, e apoia os ele apoia e beneficia os judeus que se colocam a favor da helenização de Israel. Versículo 31. As tropas enviadas por ele, Antíoco IV, se porão em guerra e profanarão o santuário da fortaleza, abolirão o sacrifício cotidiano e aí instalarão um ídolo abominável. Segundo Macabeus, capítulo 5. O culto no templo foi interrompido no ano 167 a.C. E o templo vem profanado e consagrado ao culto de Zeus olímpico, em 7 de dezembro de 167 a.C. Vemos em 1 Macabeus, capítulo 1, versículo 54. Isto só foi possível quando encontrou Antíoco IV grupos de judeus que o apoiaram e eram favoráveis à sua política de dominação. São os denominados desertores da Santa Aliança. Segundo Macabeus, capítulo 5, versículo de 1 a 26. 1 Macabeus, capítulo 1, de versículo 11 a 52. Versículo 32. Com lisonjas, ele perverterá os que violam a aliança, mas o povo dos que reconhece o seu Deus agirá com firmeza. Haverá resistência à política de Antíoco IV, de destruir o judaísmo, para impor a cultura grega, o helenismo. Este grupo fará guerra, que opõe a política de Antíoco, fará guerra ao rei Antíoco IV. A política de Antíoco IV era de criar apóstatas, pervertendo assim os judeus, pessoas que negam a fé, a fim de poder impor seu poder em Israel. Matatias, pai de Judas Macabeu, resistirá com grupos fiéis à aliança. Versículo 33. Os mais conscientes entre o povo esclarecerão muita gente, mas acabarão mortos pela espada. Nas fogueiras, castigados com a prisão, o confisco de seus bens, por um período bem longo. A perseguição de Antíoco IV foi o primeiro holocausto contra os judeus. Fará muitos mártires, que não aceitarão a política de helenização e de abandono da lei, de proibir a Torá e a circuncisão. As famílias que aceitaram a helenização era a família dos Tobias, aliados de Antíoco IV. Os partidos judaicos que se opunham à helenização reagem e são perseguidos. É deste período que vemos a rebelião dos Macabeus, para libertar Israel da opressão de Antíoco IV. Preferem perder tudo, até a vida, mas não se entregam à política de Antíoco. Versículo 34. Quando eles caíram na desgraça, poucos serão os que virão ajudá-los, e muitos se ajuntarão a eles por adulação.
Aqui trata da revolta de Matatias, 1 Macabeus, capítulo 2. E os primeiros sucessos de Judas Macabeus, 1 Macabeus, capítulo 2, versículo 1 a 26. E 2 Macabeus, capítulo 8, do versículo de 1 a 7. O autor aqui era um Hassideu, que não colocava sua esperança no triunfo das armas, mas de uma intervenção divina direta. É neste período que vemos o nascimento dos vários movimentos, dos grupos que formam o judaísmo, os fariseus, os essênios e os saduceus. Os saduceus pertenciam à classe sacerdotal, eles eram a favor da helenização, enquanto os hassideus eram contrários a esta helenização. A partir de então, depois da vitória dos Macabeus, de Judas Macabeu, os asmoneus assumem o cargo de sumo sacerdote e os saduceus são colocados de lado, mas eles vão formar um grupo bem forte dentro do judaísmo. Versículo 35, que inclusive vão se opor aos fariseus. Versículo 35. A desgraça de algumas dessas pessoas esclarecidas servirá para purificar, lavar e alvejar, até que chegue o fim, pois o prazo está marcado. Podemos ver em 2 Macabeus, capítulo 6, do versículo 12 a 17, o sofrimento dos mártires que não aceitarão a política de Antíoco IV. Se torna então fonte para a purificação dos outros. Mas a perseguição terá um fim. Mas até este fim, o plano do rei ímpio será violento e provocará muitos sofrimentos e males. Nenhuma dominação é eterna. Um dia o opressor cai. Se não cai pela guerra, cai pela morte. Versículo 36. Esse rei fará o que bem entender. Ele se engrandecerá, se exaltará acima de todos os deuses e dirá coisas arrogantes até mesmo contra o Deus dos deuses. Terá sucesso até a hora da vingança, porque o que está marcado se cumprirá. Vemos a progressiva exaltação de Antíoco como Deus. Daí a palavra Epífanes. Manifestado essa exaltação manifestada em suas moedas. A supressão que fez do culto de Apolo e Tamuz, Adonis, que era o deus das mulheres, adorada pelas mulheres, a favor do Zeus Capitolina. Antíoco se coloca como adversário do próprio Deus de Israel, mas seu fim está selado. Versículo 37. Ele não respeitará o Deus de seus pais, nem o Deus favorito das mulheres, nem qualquer outro Deus, pois se julgará superior a todos eles. O Deus de seus pais se refere a Apolo. O Deus favorito das mulheres, Adonis, Tamuz. Ele se julga superior a qualquer Deus, embora favoreça o culto de Zeus Capitolino. O Deus dos pais, deuses assírios, ele se opõe. Ele se auto-intitula Epífanes, isto é, Deus manifestado. Versículo 38. No lugar desses deuses, ele cultuará o Deus das fortalezas. A esses deuses que seus pais não conheceram, ele oferecerá ouro, prata, pedras preciosas e joias. O deus das fortalezas era o deus romano Júpiter Capitolino, igualado ao Zeus olímpico grego. O rei Antíoco IV se autodivinizava. Ele que, por tantas guerras, conquistou fortalezas e saqueara muitos templos do Oriente Próximo. As riquezas saqueadas serão oferecidas a Zeus Capitolino. Versículo 39.
Para reforçar suas fortalezas, estabelecerá o povo desse Deus estrangeiro. A esses preferidos seus, ele vai enriquecer muito. Vai dar-lhes autoridade sobre muita gente, e entre eles repartirá terras como recompensa. Aqui se faz uma alusão ao estabelecimento da Acra, ou polis, isto é, cidade grega, no coração de Jerusalém. Os preferidos seus se referem aos colaboracionistas. Eles irão sustentar a política, do rei Antíoco e serão beneficiados porque eles se submetem ao poder do rei. E o rei vai colocá-los como chefes, oferecendo-os riquezas e terras, porque são colaboradores da dominação. Continua a mesma coisa, As coisas não mudam, não. Mudam-se os personagens, mas a história continua a mesma, pois não se aprende com a história. Depois nós vamos dar continuidade à leitura do livro do profeta Daniel. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.